E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, eu vou falar sobre o 12º dos 12 princípios fundamentais da animação. Ou seja, é o último. É o princípio appeal, que no Brasil nós conhecemos como princípio do apelo. Você já parou para pensar por que algumas animações marcam tanto as nossas vidas? Não é só pelo roteiro que elas se tornam inesquecíveis. Às vezes a gente acaba passando dias e dias pensando em determinado personagem e fica até triste porque queria que aquele personagem fosse real. Um dos princípios que são responsáveis por isso é o princípio do apelo. Vai ser uma pena se você seguir todos os princípios que eu falei até aqui, criar tecnicamente uma animação excelente, mas ninguém querer assistir a sua animação porque o seu personagem não tem carisma, não foi cativante. Essa é a importância do princípio do apelo. A apresentação é sempre fundamental para qualquer personagem. Um personagem que tem apelo significa que ele tem um design que as pessoas gostam de ver. Ele tem charme, ele tem simplicidade, ele transmite uma boa comunicação, ele é atrativo. Caso contrário, ninguém vai se importar ou querer assistir o que esse personagem está fazendo. Ele precisa ter carisma, ou então vai ser um personagem, uma história chata de assistir, em que você só torce para o personagem sumir logo. E ter apelo, ser carismático, não significa que o personagem vai agradar as pessoas pela sua boa atitude. A ideia do apelo tem relação com as características visuais do personagem. Qualquer personagem precisa ter um design cativante, seja ele mocinho ou seja ele o vilão da história. Muitas vezes o vilão é até mais interessante do que o herói, porque para compensar a sua má índole, as atitudes ruins que o personagem tem, os criadores desenvolvem um personagem cheio de detalhes visuais, cheio de personalidade, tem muitas camadas trabalhadas no vilão e às vezes ele acaba ficando até mais atrativo que o herói, que é simplesmente bonzinho. O apelo tem a ver com a aparência do personagem, como eu falei, mas também tem a ver com a sua personalidade. Porque o design, ou seja, os traços físicos do personagem, tem que ter relação com o seu jeito de ser. Uma coisa tem que combinar com a outra. As roupas do personagem vão demonstrar que ele é organizado ou que ele é bagunceiro. O cabelo do seu personagem vai ser como? Ele vai trabalhar com o quê? Ele é elegante, é mais atrapalhado. Várias características da personalidade do personagem podem e devem ficar explícitas na sua construção visual. Então, o apelo tem relação com a história do personagem também, com o seu jeito de ser. E um adendo super importante é sempre preservar pela diversidade dos seus personagens e dos designs que você vai criar. Já que esse princípio trata de questões visuais, é muito comum a gente ter sempre o hábito de desenhar pessoas parecidas ou seguir sempre um mesmo padrão. Então é bem interessante ter uma variedade na aparência dos personagens,
usando até mesmo diferentes padrões geométricos na construção da base dos personagens. Assim você consegue contemplar diferentes tipos de corpos, diferentes tipos de personalidades e agradar em diferentes níveis o seu público. E é interessante pensar sempre fora da caixa. O personagem não precisa sempre ser um ser humano e trabalhar sempre essas questões. O Mickey mesmo, que estourou o sucesso na Disney, ele é um rato e o Pateta é um cachorro. É interessante sempre pensar fora da caixa. Um animador que é voltado para a área de design de personagem, ele tem que estudar elementos visuais considerados importantes. E isso abrange diferentes coisas, como os diferentes biotipos humanos, pensar também nos corpos não humanos, pensar na vestimenta, o design de moda e até mesmo o design de objeto, tudo relacionado aos padrões visuais. A aparência sempre tem muita relação com o seu próprio gosto, mas nesse caso, não importa se a sua preferência é um desenho mais cartoon, ou se é mais na linha do anime, ou um desenho mais realista. O importante é fazer ele ser agradável e manter sempre ele simples, porque um desenho bonito não quer dizer que ele vai ter 1 milhão de detalhes. Um design planejado para animação não é o mesmo design para uma ilustração, para um desenho parado. Porque quando você está pensando só em uma ilustração simples, desenhando sem o propósito de animar, você colocar bastante detalhes vai enriquecer o seu trabalho, vai deixar ele bonito. Mas na animação é um pouco diferente, porque se você colocar muita informação na tela, vai ter cenário, tem movimento, tem ações primárias, secundárias, movimentação de câmera, muita coisa, muita informação vai poluir visualmente o seu material e torna ainda mais difícil alguns processos de animar. Porque pensa só, se cada item de um personagem tem um tempo diferente, tem uma animação diferente, se o seu personagem tiver muitos itens ligados ao corpo, animar cada um desses detalhes vai levar um tempo muito maior do que um design simples e limpo. Os excessos não são interessantes. Você precisa filtrar o que é essencial e o que vai agregar na sua história. E esse foi o último dos 12 princípios da animação, encerrando essa unidade, o módulo e chegando também ao final dessa disciplina. Foi muito legal passar para vocês um pouquinho de tudo que eu aprendi ao longo desses anos. Para mim é sempre um prazer imenso falar de animação e nesse processo eu sempre saio aprendendo também. O audiovisual é um ramo que passa constantemente por mudanças, sem falar que sempre precisa acompanhar os avanços tecnológicos. Então a animação é uma área que você nunca para de aprender. Sempre vai ter novas descobertas de filmes, de técnicas, para encher a sua bagagem e ser um animador de sucesso. O segredo de um bom animador é conhecimento, observação e prática. Então, estude sempre, assista muitos produtos audiovisuais, fique sempre atento aos pequenos detalhes do mundo ao seu redor, observe os movimentos, a expressividade das coisas, pratique sempre que puder, usando o que tiver à sua disposição, o que não precisa ser muito, né? Afinal, a animação surgiu simplesmente do papel e do lápis, e claro, que você tenha muita criatividade.
Espero que esse momento que passamos juntos tenha sido proveitoso e agradável e cheio de aprendizados também. Mesmo distantes, obrigada pela companhia e até a próxima!